A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá! Como sempre, a gente começa esse programa dizendo da satisfação que Deus tem nos dado de ser participante desse tempo, desse momento. A nossa expectativa no coração em Deus é que esse também seja um momento de alegria para você começar o seu dia, um momento de esperança para você e para sua família, um momento de meditar na Palavra de Deus, enquanto tomamos um cafezinho aqui juntos, nós aqui, vocês aí, eu, o Glênio. Este é o programa Café e Fé, programa da Primeira Igreja Batista, e queremos convidar você a ser parte dele. Sempre, nesse primeiro momento, eu gosto de incentivar você, porque às vezes existem outras pessoas que gostariam de partilhar deste pão que você está partilhando e não tem esta oportunidade. De repente você pode ser um instrumento da graça de Deus, no sentido de que o Evangelho toque outras vidas. Por isso eu quero incentivar você, poste mesmo, vá lá no nosso site piblondrina.com.br, tem acesso aos vários programas que nós temos lá, desde o Café e Fé até o Cristo em Mim, tem também o Desconstruindo a Religião, tem outras mensagens que são proferidas nos nossos cultos, nós temos canal no YouTube, live stream, enfim. Queremos usar toda essa estrutura tecnológica que tanto mal tem causado também como vassala no reino de Deus para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, na esperança de que Deus, por sua palavra, traga vida às pessoas. Então é nisto que nós queremos envolver você como um missionário, como um evangelista na web, e você pode fazer parte disto. Você não vai ganhar nada com isso. Na realidade, se você está em Cristo, você já ganhou tudo. Cristo é o tudo de Deus para mim e para a sua vida. Nós costumamos dizer que nós somos anti-propaganda ou anti-marketing. Aqui nós não temos nada a oferecer a vocês fora de Jesus Cristo. Nós só queremos convidar vocês a participar daquilo que Cristo está fazendo. Se Cristo é a sua vida, eu creio que é um privilégio para você participar desse momento. Você não será abençoado por causa disso, porque os que estão em Cristo já foram abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você já é um filho de Deus, uma filha de Deus, um herdeiro de Deus e um co-herdeiro com Cristo Jesus. E partilha desta alegria de ser instrumento nas mãos de Deus, oferecer os corpos como instrumento do Evangelho de Jesus Cristo nesse mundo tão difícil que nós vivemos. Semana passada nós encerramos a questão relacionada aos pecados mais do que capitais. Hoje nós vamos começar uma nova série destacando as falas de Jesus na cruz. Hoje nós queremos começar com a cruz e o perdão e queremos que você passe uma manteiguinha no pão, um cafezinho bem quentinho e junte-se a nós, para que juntos possamos meditar na Palavra de Deus. O cristianismo tem a cruz como um símbolo principal. Quando Jesus esteve pendurado nela, os 4 evangelhos relatam 7 palavras que foram ditas. Elas falam de perdão, aceitação, compaixão, abandono, agonia, triunfo e, por fim, de entrega total. Esta manhã falaremos do perdão proclamado por Cristo na cruz quando disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Vamos pensar sobre a cruz e o perdão. Passe um cafezinho e junte-se a nós. Como vocês perceberam aí na narração ou no VT, agora a gente quer meditar um pouco sobre essa questão do perdão. É uma questão muito significativa.
Muitas pessoas têm sido incentivadas pelo espírito da religião ao invés do perdão, a culpa. E quando muitos são eles mesmos seus redentores. E isto tendo em vista aquilo que a religião propõe como uma forma de redenção. Mas nós queremos saber se é assim mesmo. Bom dia, Glenn. Bom dia. Você tá bom? Graças a Deus. Um prazer aqui estar com você. E a gente quer pensar um pouquinho nisso, né? Perdão de Jesus, se a obra foi completa, se tem alguma coisa por fazer. Quanta gente carregando culpa pesada aí com as estruturas da sua vida. Isso sendo alimentado às vezes também até por pessoas que buscam associação com o Evangelho, com o Cristo e tal. Como pensar nisso? Primeiro, a gente, ao pensar no perdão, tem que pensar numa dívida. Na ofensa. Na ofensa. Só existe perdão porque existe uma ofensa e uma dívida. Nós encontramos Jesus na cruz realizando uma obra de redenção em favor de uma raça que tem uma grande dívida contra Deus por causa da sua desobediência, do seu pecado. E ali na cruz, as duas naturezas, a humana e a divina, elas dialogam. Durante todo o tempo em que Jesus esteve aqui na terra, desde a sua encarnação até a cruz, ele agiu apenas como homem. Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem, mas ele viveu dependente do Pai 100%. Como se não fosse Deus. Como se ele não fosse Deus. Sendo totalmente Deus. E totalmente homem. E totalmente homem, mas totalmente dependente Aquilo do que Pai. Filipenses vai dizer que ele se tornou oco de Deus, né? Vazio. Esvaziou-se. E ele, durante a obra da cruz, as duas naturezas agora exercem papéis distintos. Era preciso pagar a conta. E só um homem sem pecado poderia pagar a conta. E era preciso redimir o homem e só um Deus poderia fazer isto. Então, aquelas 7 palavras da cruz é um diálogo entre a natureza humana de Jesus, a natureza humana Jesus e a natureza divina Cristo. O Cristo. E a primeira conversa é Jesus como homem falando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava assumindo o preço da redenção. Deus não nos perdoa sem a cruz. Ele não passa a mão na nossa cabeça. Não. Custou caro. A justiça precisava ser satisfeita. Tem uma frase de um pregador, de um teólogo chamado Oswald Chambers. Ele disse: é um completo absurdo dizer que Deus nos perdoa porque Ele é amor. A única base pela qual Deus nos pode perdoar é a cruz. A cruz é o ato que só pode ser explicado pelo amor de Deus. Lógico. Mas não é o amor, porque na cruz, a cruz, para ela convergem a justiça, a misericórdia, a graça, que na realidade tudo isso é o amor. É o amor que manifesta
Mas ele está dizendo, é um completo absurdo dizer que Deus nos perdoa porque Ele é amor. O amor sem a cruz é injusto. Mas Ele é amor. A única base pela qual Ele nos pode perdoar é a cruz. Porque sem a cruz não há perdão. Porque era preciso pagar a dívida. E a dívida foi paga cabalmente. Então, o perdão é uma consequência da cruz. E eu não posso viver mais tentando pagar o que já foi pago. Isso só acontece no Brasil. No Brasil existe a bitributação, a tritributação. Você paga não sei quantas vezes a mesma coisa. Para Deus não. Uma vez pago, está pago. Tanto é que a última palavra de Jesus, ou a penúltima palavra de Jesus na cruz é: está consumado, a conta está paga. Mas vem cá, eu quero tentar expor um pensamento que talvez seja das pessoas que nos estão assistindo. O que é pago? Até o momento onde eu fui confrontado com o Evangelho e me rendi ao Senhor, e depois desse momento, as coisas que eu fiz de errado, ou que eu fizer. Ou que eu fizer de errado. Como é Toda a pecaminosidade do ser humano foi incluída em Jesus Cristo. Não ficou nada fora. Porque a Bíblia diz assim, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade é a fábrica que produz a rebeldia, a pecaminosidade. A Bíblia diz, levando sobre ele, sobre si, os nossos pecados. Quais os nossos pecados? Os pecados daqueles que ele, pela sua graça, alcançou. Então, todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. Os que eu cometi, estou cometendo e vou cometer, é isso? Todos os pecados. Eu não vou temporalizar pecado. Essa questão aqui, presente, passado e futuro, é uma questão de compreensão nossa. Deus realizou uma obra eterna. Esta obra, aliás, ela foi realizada antes da criação do mundo. A não ser que a Bíblia esteja blefando, que eu não admito na minha compreensão. E ele diz que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Imolado como? Com efeito, né? Já funcionava antes. Antes. Então, essa redenção temporal, ela é eterna. E ela é para todos aqueles que, pela graça, podem crer. E eles vão experimentar a remissão da dívida. Aquele pecado foi todo ele anulado. Ao mesmo tempo que Deus perdoa os nossos pecados, Ele muda a nossa natureza. É isso que normalmente se desqualifica, né? Porque o que as pessoas, os religiosos, usam como argumento no sentido de não falar dessa graça tão explicitamente? É que já que os meus pecados estão perdoados todos, então eu posso continuar numa vida de pecado. Isso aí é safadeza. Mas isso é um pensamento que não privilegia essa mudança de coração que Deus faz. Pois é. O novo nascimento não é contemplado. Mas Deus nunca perdoa o pecado sem, ao mesmo tempo, mudar a natureza do pecador. Paulo está dentro de um conflito lá no capítulo 7 de Romanos, onde ele se vê fraco pela sua natureza carnal. Sim. Mas ele diz assim, segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Vejo nos meus membros uma lei que milita contra a lei do meu entendimento, porque quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas ele tem prazer na lei de Deus, né, Glenn? Então essa estrutura de pensamento não faz sentido para um regenerado. Todo regenerado tem em si a vida de Cristo. E a vida de Cristo aponta para aquilo que é de Deus.
Mas foi perdoado todo o pecado. Todo pecado foi perdoado em Cristo Jesus. E eu não tenho que pagar pecado. E eu vou dizer mais uma coisa, que isso até pode criar um pouquinho. Eu não peço perdão pelo pecado. Sabe por quê? Porque ele já foi perdoado. Eu confesso o pecado. Entendi. A Bíblia diz, confessar, a palavra confessar é homologar no grego. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade, injustiça. Ele fez isso em Cristo Jesus. O perdão já foi feito de uma vez para sempre. Assim como Deus em Cristo vos perdoou. Aí Ele volta para nós e diz, perdoai também uns aos outros. Então, a questão básica que eu vejo aqui, o perdão foi dado de uma vez para sempre. E vou dizer mais uma coisa que pode até surpreender. Eu não me arrependo para ser perdoado. Porque eu fui perdoado, eu me arrependo. O perdão de Deus, Ele é que alcança o meu coração para que eu me arrependa. Ele antecede o arrependimento. Exatamente. Ele é promotor do arrependimento. Prioritário na ação. É o amor e o perdão de Deus que fazem com que eu me renuncie, negue e me arrependa. Ou ignoreis vós que a bondade de Deus que lhe conduz ao arrependimento. Então nós temos trocado isso porque algumas pessoas dizem assim, ó, se você se arrepender, Deus te perdoa, para fazer o cabresto e manter o cachorro na coleira. E o cachorro fica andando ali com medo. Não, eu creio na libertação plena e na mudança de natureza. Vamos aqui pensar aqui, a lagarta, é bobagem. A lagarta come, ela pegasse essa planta aí, ela ia traçá-la, tá? Sim. Mas por alguma razão, que ninguém sabe bem o que é, dizem os biólogos que ela começa a produzir, talvez por ódio, uma substância de adrenalina, lá ela vai e forma um casulo. Aquele casulo é como se fosse uma sepultura. Caixão. Ela morre para a vida de lagarta. E depois de um tempo ela surge como borboleta. Houve uma mudança não só da forma, metamorfose, mas também houve uma mudança das inclinações. Antes a lagarta era destruidora, agora a borboleta é polinizadora. Essa mudança deste animal tipifica algo que Deus faz também em nós. Não estou falando de impecabilidade, estou falando que o pecado na vida da nova criatura, ele é uma coisa nojenta. Ele o faz, mas ele não tem prazer naquilo e ele não vai se sentir dominado por aquilo. Mas a vida de Cristo vai mudar completamente esta vida. Ele perdoa o pecado e purifica de toda injustiça. A gente está com um tempinho meio avançado desse bloco. Eu vou pular para o intervalo rapidinho, Lênin, mas eu acho que talvez a gente podia continuar um pouquinho nesse assunto. Ok. Tá? Fique com a gente aqui, já a gente volta. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina.
Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br. A gente estava falando um pouco então sobre essa questão do perdão e o Glênio falou sobre a questão da natureza que é trocada e tal, mas eu queria fazer uma pergunta para ele que talvez possa estar aí no seu coração. A gente tem uma mentalidade muito justiceira e às vezes a gente acha assim, como é que Deus pode perdoar um assassino, alguém que matou, alguém que fez uma maldade terrível? Como é que uma pessoa que fez um aborto pode se sentir perdoada? Ou vai ter que carregar essa culpa o tempo inteiro? E outra questão, existe algum pecado que Deus não perdoa? A primeira questão que a gente tem que observar é a seguinte. Do ponto de vista histórico, de realidade da crucificação, o primeiro elemento a ser salvo foi o ladrão. Sim. Ele era um latrocida. Ele era um bandido. Ele era um cara que era abominável, tanto para Roma como para a religião, Israel naquela época. A religião judaica. E foi durante grande parte do processo de crucificação, ele blasfemou contra Jesus. De repente ele homologa. Mas de repente ele percebe uma coisa, que eu chamo isso de revelação, ele viu que ele era rei. Porque ele não criticava e ele estava ouvindo a conversa de Jesus ali com o Pai e as conversas e as orações, e ele vira-se para Jesus num daqueles momentos e diz assim: lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o primeiro, é um bandido. Deus perdoa qualquer pecado. O único pecado que Deus não perdoa é você não crer que Deus perdoa todos os pecados. A incredulidade. É a incredulidade. Mas Ele perdoa todos os pecados. Eu gosto deste pensamento de Talmage, um teólogo alemão. Ele diz assim: libertação, assinada em lágrimas, selada com sangue, escrita em pergaminho celestial, registrada nos arquivos eternos. A tinta negra da acusação foi totalmente coberta pela tinta vermelha da cruz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Isto é coisa de gente que sabe o que é evangelho, que não fica aí, olha, se você fizer tal coisa, Deus vai lhe fazer tal outra. Isto é barganha, troca, comércio, troca de favores, isso é negociata, isso não comporta o Evangelho de Jesus Cristo e não comporta o sacrifício de Jesus Cristo. É perdoado, para sempre perdoado. E os perdoados não sentem prazer na reincidência do pecado, ainda que possam pecar. Ainda que possam reincidir. Eles se sentem envergonhados com aquilo, constrangidos. Eles se sentem mal com aquilo e eles se voltam diante do Senhor e confessam os seus pecados ao Senhor, porque eles sabem que o Senhor já os perdoou. Então eu acredito, Alexandre, que de fato esta primeira palavra de Jesus ali na cruz era a palavra inicial da obra da redenção. Porque o Redentor precisava perdoar a criatura rebelde. Ele não poderia suportar o peso do pecado sem ele oferecer o perdão. E ele clama, é uma oração em que ele clama ao Pai para que os perdoe. Perdão é condição sine qua non para que se viva adequadamente, para que se viva com saúde na nossa vida e com equilíbrio. Integralmente. Se não perdoarmos, a Bíblia diz que no Senhor está o perdão para que ele seja reconhecido, reverenciado. Outra versão diz para que ele seja temido, mas não é temido com medo, para que ele seja reconhecido na sua autoridade de remover o pecado que nos cobre de vergonha,
e que nos mantém na culpa, e que nos mantém com medo, e que nos mantém com interesse, e que nos mantém no dever, e que faz essa salada de fruta terrível, venenosa, que leva as pessoas a um colapso emocional. Não, eu creio no perdão, ele é lindo demais, e a cruz é o modelo do perdão que nos liberta. Eu acho que talvez, não sei, eu vou sugerir para a produção pensar um pouco, Glênio, que essa primeira fala de Jesus talvez mereça mais do que um programa só, porque ela tem alguns aspectos que poderiam ser tratados também, como, por exemplo, o perdão ao próximo, né? Sim, essa relação de poder perdoar o outro. Então, porque tem muita gente enclausurada. Dizem que aqui no Brasil tem umas cadeias, umas penitenciárias de segurança máxima, mas de lá de dentro eles comandam o crime por lá para aqui fora, mas tem gente com prisão perpétua por amargura, por ódio, falta de perdão. Por falta de perdão. Ele precisa ser alforriado dessas criaturas. Gente, a gente já quer trabalhar com isso no próximo programa e quer desde já convidar você a participar. Lembrando sempre a você o seguinte, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Que você creia que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para pagar por todos os seus pecados e descanse no amor de Deus. Até o próximo programa. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.